Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Vamos para mais uma edição do seu jornal. Notícias do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Contamos com o seu like, o seu compartilhamento. Deixe seu comentário nos contando de onde você nos assiste e participe do chat ao vivo. Vamos agora às notícias desta edição. Em uma postagem em seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro explanou a formação do preço do combustível da refinaria até chegar no posto ao consumidor final. Preço dos combustíveis nas refinarias: gasolina 91 centavos, diesel R$1,45. A esse valor vamos somar o preço final, até chegar ao preço final, o ICMS, CID, PIS, PASEP, COFINS, transporte, lucro das distribuidoras, lucro dos postos, formando então o preço que pagamos na bomba. Embora a queda tenha chegado a aproximadamente 50% só neste ano de 2020, em muitos lugares do Brasil, a redução do preço dos combustíveis ainda está bem abaixo do esperado pelos consumidores finais. A forma de cobrança de impostos estaduais e a demora de redes e postos de combustíveis em repassar a redução do preço são os principais fatores da não redução final do preço direto ao consumidor. E parece que aquela piada do paciente que contraiu o vírus assistindo determinado jornal tem um fundo de verdade. É tanta informação negativa que todos correm risco de todas as formas. O Grupo Globo já registra mais de 90 casos de funcionários que contraíram o novo corona, de acordo com o colunista Flávio Rico. São profissionais do Departamento de Jornalismo em São Paulo e no Rio de Janeiro e também do entretenimento, Estúdios Globo, além de outras praças. Número que também inclui esporte, som livre, Globo.com, TV fechada e Globoplay. A Globo tem afastado esses profissionais das suas funções e não divulga nomes. E alguém questionou: ué, minha empresa onde trabalho tem tantos funcionários quanto a Globo, tanto funcionários quanto a Globo, e não tem nenhum caso. A Globo, que esteve em uma grande polêmica também nas redes sociais através de 2 vídeos com repórteres da Globo dando causas diferentes em um mesmo dia de um cidadão ter perdido a vida. Um dos repórteres disse que a causa foi Covid e outro foi AVC. E aí já viu, onde tem fumaça tem fogo, a suspeita foi levantada e mais uma vez a postura da Globo foi questionada, foi motivo para muito debate nas últimas horas. Com a ressalva de que ainda não existe comprovação científica de acordo com os protocolos padronizados da ciência de que a hidroxicloroquina seja eficaz para o tratamento do novo corona, o Conselho Federal de Medicina liberou o uso do medicamento em 3 situações, incluindo no início de sintomas sugestivos de Covid e em ambiente domiciliar. O anúncio foi feito por Mauro Luiz Brito Ribeiro, presidente do Conselho, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Saúde, Nelson Teich. Na ocasião, Ribeiro entregou às autoridades um parecer do Conselho sobre a administração da substância em pessoas com Covid. Bolsonaro é um entusiasta da hidroxicloroquina e da cloroquina para o tratamento da doença. Ele já defendeu que elas sejam utilizadas, inclusive no estágio inicial da enfermidade, e sua defesa das medicações foi um dos pontos centrais, inclusive, do conflito com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que era contrário à ampla recomendação do remédio para o coronavírus. Atualmente há vários estudos em andamento visando comprovar a eficácia ou não do medicamento para este caso do corona. O Conselho ressalta que autoriza, não recomenda. A autorização libera a substância para casos menos graves e até para estágios iniciais dos sintomas, como os pesquisadores, por exemplo, franceses já recomendaram que o medicamento funciona se dado no início dos sintomas. Sempre com a ressalva que em todos os casos a administração deve ser feita no âmbito da relação entre o médico e o paciente, ou seja, jamais a automedicação, pois pode até ser fatal mesmo. Portanto, uma boa notícia, gente, mas
com a orientação médica sempre. Outra notícia no setor da saúde é que nesta quinta-feira, dia 23, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação incluiu a validação digital de receitas e atestados médicos na ferramenta que permite certificar pela internet a autenticidade de documentos. Desta maneira, um farmacêutico pode acessar o portal de validação e verificar se uma receita que foi recebida no e-mail foi realmente assinada por um médico com certificação digital. O processo é seguro, sendo garantida pelo ITI, autarquia ligada à Casa Civil, que é responsável pela manutenção da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. A iniciativa tem apoio técnico do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia. A Lei 13.989 de 2020, que foi sancionada em 16 de abril pelo presidente Bolsonaro, autorizou a prática de telemedicina para todas as áreas da saúde, observados os mesmos padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial, facilitando muito a vida das pessoas que precisam de atendimento médico nesse momento de pandemia em que o Brasil se encontra. Inclusive, gente, outra boa notícia dá conta que mais de 24 mil pessoas já foram curadas do corona no Brasil. Isso é bem mais da metade dos casos e mais de 37% dos pacientes, mais de 16 mil, estão em recuperação. Indo bem, nossos índices de recuperação estão entre os melhores do mundo. E o Twitter é hoje um dos movimentadores dos debates políticos mundo afora. E no Brasil não é diferente. Os brasileiros, através dessa rede social, têm pressionado muito políticos como o Rodrigo Maia. Nesta quinta-feira, quem voltou a ficar assombrado foi Lula, já que a hashtag Lula na cadeia ficou um bom tempo entre as mais movimentadas no Twitter. Aliás, Lula também, por essa rede social, nesta quinta-feira, iniciou aquele ataque que ele prometeu que iria fazer no início da semana, quando ele falou a respeito disso. Enquanto a hashtag Lula na cadeia estava entre as mais movimentadas, o próprio Lula postou: é preciso começar o fora Bolsonaro, porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia. As instituições já deveriam ter reagido e encerrou o Lula. E nós deixamos um questionamento mais uma vez. Isso não é ataque? Não é ataque à democracia? Um condenado ameaçando dessa forma a um presidente eleito pelo voto popular e sem nenhum caso de corrupção, como é o caso de Bolsonaro? Agora vem um condenado fazer essas afirmações, esse tipo de ataque. Isso não é apologia ao golpe? Cadê as autoridades? Cadê o STF? Isso pode? Mas por falar em cadeia, sabe qual deputado lidera os gastos do dinheiro público na Câmara dos Deputados? É ele, o namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha. Depois da Fátima trocar o seu nome pelo nome do ex, William Bonner, depois dele curtir um comentário agressivo contra Bolsonaro, agora de novo Túlio Gadelha em destaque. E o próprio presidente Bolsonaro comentou no Twitter: ele é o deputado federal da nova política, usando o dinheiro dos pobres para seus luxos na quarentena. O namorado da Fátima Bernardes é o campeão de gastos com dinheiro público na Câmara. Por outro lado, outro deputado vai ter que pagar. A 9ª Vara Cível de Brasília determinou a penhora de 30% sobre o salário de Alexandre Frota para o pagamento de honorários advocatícios. A dívida refere-se a processo em fase de execução, no qual o parlamentar foi condenado a indenizar Jean Willis por calúnia e difamação. E ainda, falando em Câmara dos Deputados e redes sociais, os internautas usam e abusam da criatividade. Agora, aí, em meio a essa questão da situação da saúde do ditador norte-coreano Kim Jong-un, as polêmicas aqui no Brasil também, imagens e montagens engraçadas viralizaram. Uma delas traz alterações e características do ditador norte-coreano mescladas com outra figura bem conhecida aqui no Brasil. Realmente, como você vê aí, a criatividade na rede não tem limites. E outro que está em mais uma polêmica é o governador de São Paulo, João Dória. Ele quer levar para agosto a comemoração do Dia das Mães. O carnaval, que foi aquele bafafá
foi até pular, inclusive, com o Witzel. Agora, Dória quer a mudança da data do Dia das Mães. Ocorre que querer mudar a data, que para muitos lojistas no país chega como um oxigênio, é certeza de criar mais confusão com o povo paulista. Vamos ver no que vai dar a iniciativa de João Dória. E a imprensa extremista tentou demitir Sérgio Moro de novo, mas fracassou. Os rumores sobre uma eventual saída de Sérgio Moro do governo federal foram desmentidos pela assessoria de imprensa da pasta, do Ministério de Justiça e Segurança Pública e pelo próprio ministro. A saída de Moro do governo Jair Bolsonaro começou a circular na imprensa nacional nesta quinta-feira, após o jornal Folha de São Paulo publicar uma reportagem intitulada "Moro pede demissão após troca na Polícia Federal" e Bolsonaro tenta reverter. Apesar de não apresentar fontes para a informação, Folha de São Paulo ainda propagou a matéria nas redes sociais com o destaque de urgente. Segundo a Folha, o pedido de demissão teria sido motivado por uma suposta demissão do diretor da Polícia Federal, Marcelo Valeixo. O site antagonista foi outro que propagou a fake news. O chefe de gabinete do ministro Sérgio Moro, por sua vez, garantiu que não houve pedido algum de demissão do ministro. O próprio Moro negou a um deputado que irá deixar o governo. Não procede, afirmou Sérgio Moro. Aparentemente, toda a confusão foi armada por alguém do jornal Folha de São Paulo, supostamente para dar o furo, como diria o presidente, furo de reportagem. E por falar no ministro Sérgio Moro, ele vai mandando ver contra a corrupção, seguindo as recomendações do presidente Bolsonaro, contra a corrupção nos estados e municípios que possam fazer mau uso das verbas federais contra o Covid. Nesta quinta-feira, a primeira operação realizada em conjunto com a CGU sobre possíveis desvios do emprego de recursos destinados ao combate do novo corona aconteceu na Paraíba, especialmente envolvendo possíveis crimes licitatórios envolvendo a Prefeitura de Aroeiras. A operação foi deflagrada em conjunto com a Polícia Federal, CGU, e Ministério Público Federal, GAECO e Tribunal de Contas da Paraíba e cumpriu 3 mandatos judiciais na residência de um investigado, em uma empresa e na Prefeitura de Aroeiras. Portanto, senhores prefeitos e governadores, com os seus decretos disso e daquilo, rigor, hein? Na honestidade com o uso do dinheiro público. Moro pode pegar você, senão ele e as demais organizações que estão de olho em quem pretende desviar recursos. E corre a notícia que quando chegar em São Paulo, Rio e outros estados, a caçada vira Corona Jato contra o covidão de certos governadores e prefeitos. E a ordem é ser implacável contra a corrupção. Ordem do presidente Bolsonaro. Agora, gente, políticos aproveitando-se de um momento como esse para roubar, faça-me o favor. Depois vão reclamar que a população quer pena de morte para tais safados, esses inescrupulosos. E tem muito brasileiro chamando a operação para seu estado ou para as suas cidades. Muitos estão aí clamando: Moro, manda para cá, presidente, manda para cá, porque há muitas suspeitas sim. Obrigado pela sua atenção e por compartilhar mais esta edição. E que Deus abençoe a você e a sua família.